Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o 24 FM. Uma salva de palmas. Ofélia, isto é um brinde a ti, Ofélia. Ainda hei de ser diretor desta merda. Eu é que hei de ser o diretor desta merda, Ofélia. Parabéns, Ofélia. Parabéns, parabéns. Linda cor, linda cor. Parabéns! Sabes, a Sara tem andado tão estranha, tão estranha, tão estranha. Eu tenho mesmo a sensação que ela só vem à rádio mesmo para fazer o programa dela. Porque senão ela não vinha, porque ela não fala com ninguém. Muitas das vezes não põe cá os pés. E ninguém lhe diz nada. Tem mania que é a maior da rádio. Não sei se será isso. Mas se ela anda muito estranha, anda. Parece-me que tem mania. Achas? Tem? Não se passa ali outra coisa, não sei. Não sei. Achas que a diretora anda muito estranha? Estranho? A minha é Sara. Olha para ela. Desequilibrada. Faz o que quer e não quer. Pessoal, estamos a festejar o primeiro aniversário da nossa 24 FM. É um êxito. Eu é que sou o maior. Ainda hei de ser diretor desta merda. Os números assim o dizem. Os nossos programas têm imensos ouvintes. Está a ser realmente um grande êxito. Os nossos programas são efetivamente um sucesso. Os nossos programas, as audiências assim o dizem. A todos nós, naturalmente, o devemos. Quero agradecer a vossa prestação, o vosso trabalho e o vosso empenho. À nossa 24 FM, um brinde ao sucesso da nossa rádio. Viva a 24 FM! Parabéns! Que lindo e verdadeiro é o teu amor. Que bela e colorida é a tua paixão. Que imenso e deslumbrante é o teu glamour, que me aquece e afaga o coração. Sejam bem-vindos à 24 FM. Hoje é dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. Inspire-se, seja romântico e surpreenda a sua cara metade. Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso Catarina Marques.
O meu nome é Catarina Marques e este é o programa mais romântico do FM. Por isso mesmo, convido-vos a ficar comigo. Neste dia onde se assinala o Dia dos Namorados, daí que hoje tenho as melhores sugestões musicais para si, porque elas próprias falam de amor. Deixa-me em paz! Eu não quero saber mais de ti! Não voltes a ligar! Esquece que eu existo! E assim se assinala hoje, o dia 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados. É claro que nós colocámos no ar um passatempo. Eu recebi, chegaram até a mim imensas cartas de amor. A melhor carta vai ser então selecionada e, claro, vai ter um magnífico prémio. Espero que vocês desse lado sejam românticos, tal como eu, e que aceitem ficar na minha sintonia. Tal, música romântica. E agora, vamos escutar já de seguida. Sara, você está bem? Sara, você está bem? Sara, você está bem? Não se preocupe, David. Está tudo bem. Mas quem é que aguenta isto tudo? És tu, Ofélia? Tu não me faças perder a cabeça. Tu sabes bem do que eu sou capaz. Tu tens que acabar com o programa da Sara. As audiências estão a cair. Aquilo é uma merda. A Sara é uma desequilibrada. Eu acho que tu já não tens capacidade para ser diretora. Acaba-me com aquela merda daquele programa. Se não acabas tu, acabo eu. E outra coisa. Quando eu chegar a casa, quero cama, mesa e roupa lavada. Feliz Dia dos Namorados. Sua desgraçada. A gente lá em casa conversa. Pode entrar. Com licença, diretora. A entrevista com a psicóloga já está marcada. Sara, precisa de ajuda? Está tudo bem? Não se atrase. Faltam apenas alguns minutos.
Sérgio, daqui a pouco a Sara vai entrar no ar. Está tudo preparado? Está tudo preparado, sim, David. Ok, obrigado. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas apenas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. E antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. E quanto mais te dava, mais tinha para te dar. E às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário. No tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. E hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastamos as palavras. Quando agora digo meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti já não há nada. Já não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. As palavras estão gastas, meu amor. Adeus. Um encontro com a poesia. Seguimos a voz de Eugênio de Andrade. Ou neste caso, as palavras de Eugênio de Andrade. Num livro de 1950. O seu segundo livro, com esta leitura do adeus. Estou? É da polícia? Quero fazer uma denúncia muito grave. E assim terminamos mais uma edição de hoje. Hoje, dia 14, dia dos namorados, fizemos com certeza alguém feliz. E por isso mesmo vos desejo uma excelente continuação para este mesmo dia. Então, Sérgio, fica bem. Até amanhã. Até amanhã, Catarina. Fica bem. Beijo. Também.
Diretora, a psicóloga já chegou. A entrevista começa dentro de 5 minutos. Hoje é o dia mais romântico da sua vida. Liga agora e fale com a sua cara metade. A Sara parece que não está nada bem. Parece estar feliz, mas não está. Eu acho que ela tem algum problema. Temos 10 prémios para as melhores declarações de amor. A linha já está aberta. Fale com o seu coração. Rádio 24 FM, bom dia. Sara, temos um ouvinte em linha. Eu vou passar, está bem? Você já está no ar. Pode fazer a sua declaração de amor. Mas estou a ver que está com hematoma no rosto. Não, doutora, não, isto não é nada. Veja lá, não podemos dizer que estamos bem. Fui abrir o armário da cozinha, saltou um prato e bateu aqui e fez-me isto, mas não é nada demais. Não, isto não é nada tem demais. Tem mesmo a certeza que está tudo bem, Otávio? Sim, doutora, não é de cuidado. É daquelas situações que ocorrem. Doutora, fique descansada, está tudo bem. Obrigada, não é nada, não mesmo. Queria fazer uma dedicatória ao meu marido. Todos os dias eu sou grata pela bênção de ter o homem da minha vida do meu lado. Quantas coisas maravilhosas já nos aconteceram nesta vida. Juntos somos mais fortes e temos provado isso a cada obstáculo. Muito obrigada. Dedico este Dia dos Namorados, que é muito importante. Foi no dia 17 de setembro que nós nos conhecemos e que foi a primeira vez que demos um beijo na boca. Eu quero dedicar neste Dia dos Namorados à minha cara metade, ao meu amor. Eu estou muito grato e quero lhe agradecer os anos que já temos de 32 casados e muitos que se prolonguem pela nossa vida, sempre com a mesma harmonia, com a mesma compreensão e o mesmo amor. Entendo, a pessoa tem que querer, tem que levar por diante essa vontade, e no seio familiar, ou até social, ou laboral, inclusive, tem que existir um todo para que se consiga superar essa fase. É isso, doutora? Sim. Sara, abre a porta! Abre a porta, Sara! Sara! Diretora, desculpe interromper a entrevista. A Sara não está nada bem. Ela está fechada na casa de banho. A Sara não se encontra nada bem. Ela está fechada dentro da casa de banho. Doutora, desculpe só um momento. Algo está a acontecer, eu preciso saber o que é. Aguarde, por favor, só um momento aqui no estúdio. Eu vou só ver o que é que se está a passar. Obrigada. Obrigada. Sara, abre a porta! O que é que se Sara! passa? O que é que se passa? É a Sara que não abre a porta! Sara, por favor! Sara, por favor, abre a porta! Somos seus amigos, Sara, abre a porta! Abre a porta, por favor, Sara! abre a porta, Sara! Por favor!
passa aqui? Somos amigos, Sara. Abre a porta. Sara. Por favor, Sara. Sara. Abre a porta. Mas que barulho é este? Merda é É a esta? Sara! É a Sara que está aqui na casa de banho, ela descontrolou-se, ela estava a fazer programa, começou a chorar, saiu deste e está aqui fechada. Oh, Sara. Por favor, Sara. Por favor. Abre a porta! Tenham lá calma, tenham lá calma. Oh, Sara. Eu tenho uma chave, eu tenho uma segunda chave. Eu vou lá para o fundo, vou buscar. Tenham calma. Porra! Abre a porta, Sara! Sara, por favor. Por Sara, favor. por favor! Por favor, Sara, abre. David! Por favor. Pode vir à técnica! Temos uma ouvinte ao telefone! Vem rápido! Houve um problema técnico. Eu sei que é dia dos namorados. Sim, a senhora participou e tem direito a um dos prémios. Minha senhora, assim que estiver tudo resolvido, a animadora, peço desculpa, tenho de desligar. Com licença. Sara! Vamos conversar, Sara. Vamos conversar. Abre a porta! Não responde. Não responde. Eu estou preocupada. Abre a porta. Sara, abre a porta! Por favor, Sara. Abre. Queres ajudar? Somos amigos, Sara. Chega Por lá, favor. chega lá aí. Sara, por Chega favor. lá. Tens a certeza que essa é a chave da casa de banho? Certeza? Ah, mas a calada, fazias melhor figura. Sara, por favor! Por favor, Sara! Por favor, David! Chama a ambulância, por favor! Sara, por favor! Chama a ambulância, David! Sara, por favor! Sara, por favor! Ela não tem pulso! Chama a ambulância, David! Por favor! Chama a ambulância! Ela não tem pulso! Por favor! Sara! Sara, por favor! Sara! Sara! Sara, por favor! Sara! Ambulância, por favor! Ajudem! Ajudem! Sara, por favor, Sara! Acorda, Sara, por favor! Por favor, acorda! Rápido, David! Rápido! Os primeiros socorros, rápido! Sara, por favor, por favor! Está aqui, diretor, está aqui a caixa. Força, abraço. Abraço. Ele. Então, Ruben, Alice, Ruben. Sim, não, eu agora vou para a rádio e depois já. Eu já. Mas que merda é esta, Ruben? Isto não é o que parece. Ah, é? E o que é que isto parece? Ela beijou-me. Ai, que raiva! Porra, Alice! Sara! Volta aqui, Sara! Eu juro, ela beijou-me! Ofélia!
Ofélia! Chega aqui, Ofélia! 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 Ah! Ofélia! 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 Filha de um raio! Quem manda em ti sou eu, Ofélia! O macho aqui sou eu, Ofélia! O que é isto? O que é que se passa aqui? Palhaçada é esta? Carnaval, não? Não, não é carnaval, é mesmo a polícia. É o Sr. Daniel? Sou. O quê? Porquê? Recebemos uma denúncia contra o senhor. Denúncia? Da alegada violência doméstica. Está bem. E depois? E depois, acompanhe-nos à esquadra, já. Eu para a esquadra? Sim, você. Está bem. Vamos embora. Vamos embora para onde, senhor? Vamos embora, Sr. Daniel. Vais pagá-las, Ofélia! Tu vais pagá-las! Vais pagá-las! Vai já! Quem manda em ti sou eu, Ofélia! O macho aqui sou eu! Cegadinho. Não te as costas. Quem manda em ti sou eu, Ofélia! Eu é que mando em ti! E saindo da ficção para o real, doutora Catarina Viegas, falamos da depressão e das consequências. O que é depressão? Como se cura? Que consequências pode ter na vida de uma pessoa? Pronto, a depressão é uma doença que hoje em dia está muito na moda, mas sempre existiu. Acaba por ter alguns sintomas que fazem com que a pessoa esteja um bocadinho emocionalmente mais abalada. Temos, por exemplo, alguma tristeza, alguma apatia, sem vontade de fazer nada, isolamento, e as causas basicamente é como se fosse uma bola de neve. Um acontecimento que correu mal e vai acumulando. Algo que não correu bem no trabalho e acumula e vai acumulando. Chega a um ponto em que está uma bola de neve gigante e não se sabe mais o que fazer e acaba por se dar a depressão e todos os fatores inerentes a ela. Mas tem cura? Tem. A pessoa tem que ter força de vontade e acreditar que vai conseguir. Sim. O tratamento de uma depressão entendo, a pessoa tem que querer, tem que levar por diante essa vontade, e no seio familiar, ou até social, ou laboral, inclusive, tem que existir um todo para que se consiga superar essa fase. É isso, doutora? Sim.
Portanto, basta com os profissionais certos e Exatamente. provavelmente também o apoio familiar. O apoio familiar, procura de ajuda de alguém técnico que saiba também curar a depressão e não só, não é? Estou a falar do caso dos psicólogos, por exemplo, ou de outros técnicos holísticos, se a pessoa não quiser ir a um psicólogo e ir fazer outro tipo de tratamento, etc. Existem tratamentos. É a pessoa acreditar que vai conseguir, não é? E há determinada altura onde poderemos dizer que a depressão ficou curada ou há alturas específicas que podem fazer de novo, recordar determinados momentos e a doença regressar? Sim. É uma coisa para a vida, a depressão? Depende do tratamento que for feito, também da pessoa em si, porque ao fim e ao cabo nós temos, quem vai ao psicólogo tem que ter plena noção que quer ser tratado e quer verdadeiramente sair da depressão. Há pessoas que estão uma vida inteira de depressão e nem sequer vão ao psicólogo, nem fazem tratamentos nenhuns. Quem diz psicólogo diz outras coisas, mais holísticas e etc. Não, e está ali num buraco e não consegue sair, porque realmente quem vai já tem outro tipo de vontade para agir e fazer alguma coisa em relação à sua própria vida. Doutora Catarina, a violência doméstica está na ordem do dia. Causas, consequências com gravidade para a sociedade em geral. Há maneira de ajudarmos a diminuir estes números? A violência doméstica é um crime público. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer uma. E não ter medo do vizinho ou do familiar ou do amigo, porque é uma pessoa que está ali a sofrer e que pode morrer. Claro. Esse é o final, mesmo. Cada vez existe mais agressividade num crime. Já existe o uso de armas, existe o uso de facas. Não quer dizer que antigamente não existam, mas os números dizem-nos que a cada dia que passa, várias mulheres são mortas, por exemplo, ao ano, são imensas. E é muito global. Portanto, pode ser de um filho a agredir uma mãe ou um pai, pode ser de um neto a agredir um avô ou uma avó, pode ser um namoro a iniciar ou mesmo já com alguns anos, pode ser... Pais com filhos e mulher? Sim. Entre marido e mulher, entre casal, é de variadas formas. Em jeito de sugestão, doutor, o que é que poderíamos aconselhar a estas pessoas? O primeiro passo tem que ser também... Sim, o primeiro passo é pedir ajuda e existem linhas e existem gabinetes de apoio à vítima ao longo de Portugal inteiro e não precisamos de dar o nosso nome, é completamente anónimo. Basta-nos pedir informação, a informação que pretendemos, ou às vezes um escutar as palavras certas, um ombro amigo de alguém com quem desabafar, e nesses gabinetes realmente existem essas pessoas, existem esses técnicos que estão lá e estão capacitados para ajudar. Exatamente, sim. Portanto, não querendo nós sermos cúmplices, devemos passar essa informação às autoridades, essencialmente, não é? Sim. Além de que, em caso de situação extrema de morte, o peso que poderá pairar sobre as nossas cabeças se não termos dado o primeiro passo para ajudar. Sim. É esta a mensagem que deixamos hoje aqui, doutora Catarina. Muito obrigada. Obrigada eu. Até para a semana, até uma próxima. Para a semana. Muito obrigada.